Olha, com certeza já aconteceu com todo mundo. A gente olha para um costume de outro povo e pensa, nossa, que esquisito, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na antropologia social para entender exatamente por que isso acontece. E mais, vamos descobrir como ela nos dá uma ferramenta, uma lente, na verdade, para enxergar a incrível diversidade do nosso mundo. Então, vamos lá. Por que a gente acha outras culturas estranhas? A resposta para essa pergunta, na verdade, diz muito mais sobre nós do que sobre os outros. E essa sensação, esse estranhamento, é o ponto de partida para a gente entender um conceito que é absolutamente fundamental e, às vezes, bem perigoso do comportamento humano. Pois é, essa mania que a gente tem de julgar o que é diferente, ela tem um nome. Se chama etnocentrismo. E olha, esse conceito é chave porque ele está na raiz de muitos, mas muitos conflitos e mal-entendidos que a gente vê por aí no mundo. E o que é etnocentrismo, afinal? Bem, de forma bem simples, é quando a gente coloca a nossa própria cultura no centro do universo, sabe? Como se ela fosse a única régua que existe para medir todo o resto. É uma tendência que, na real, quase todo mundo tem, a de achar que o nosso jeito de viver é o normal, o certo, o natural. E que o jeito dos outros é, sei lá, bizarro ou até errado. E é exatamente aí que o perigo mora. Porque uma coisa é só observar que algo é diferente. Outra, bem diferente, é transformar essa observação num julgamento de valor. É quando isso acontece que o etnocentrismo vira o combustível para o preconceito, para o radicalismo e, no extremo, para a xenofobia, que é aquele ódio pelo que vem de fora. E, gente, a história está cheia de exemplos disso. É só olhar. O etnocentrismo, principalmente na sua versão europeia, o eurocentrismo, foi a desculpa perfeita para criar hierarquias e justificar a dominação. Pensa só, lá na época dos descobrimentos, a ideia de uma missão sagrada foi usada para justificar a conquista. Depois, no Iluminismo, o triunfo da razão serviu de desculpa para o colonialismo. E no século XIX foi ainda pior. Inventaram uma pseudociência para criar uma escadinha evolutiva, sabe? Com os selvagens lá embaixo, os bárbaros no meio e, claro, quem se colocou no topo? O homem civilizado europeu. Ok, mas então, como é que a gente luta contra isso? Como a gente combate essa tendência tão humana? A resposta veio com o surgimento de uma ciência inteira dedicada a isso, a estudar a diversidade humana de um jeito mais objetivo, a antropologia social. O grande lance da antropologia social é que ela coloca a ideia de cultura bem no centro da discussão. O objetivo aqui não é julgar, de jeito nenhum, é entender. O foco é total em decifrar as 1001 maneiras que os seres humanos encontram para dar sentido à vida, ao mundo, a tudo. E olha só essa definição clássica do Edward Tyler. Ele fala que cultura é esse todo complexo, né? Tem conhecimento, arte, moral, leis, mas a palavra mais importante aqui, o pulo do gato, é adquiridos. Sabe o que isso significa? Que cultura não é algo que vem no nosso DNA, não está na biologia. É tudo aquilo que a gente aprende e compartilha por viver em sociedade. Exato. Então, o ponto central é esse. A cultura é basicamente um sistema de símbolos, de significados, que a gente absorve da família, da escola, dos amigos, de todo lado. Gosto de pensar que é como o software que roda no hardware do nosso cérebro, sabe? É ele que define como a gente vai enxergar e agir no mundo. E tem um jeito bem moderno e poderoso de pensar nisso que vem do autor Yuval Harari. Ele propõe a ideia das ficções compartilhadas. A tese dele é que a grande sacada da nossa espécie, o que nos torna únicos, é a nossa capacidade de acreditar coletivamente em coisas que simplesmente não existem no mundo físico, na natureza. E quando a gente para pensar, isso é fascinante. O que é o dinheiro? É só um pedaço de papel ou uns dígitos numa tela? Uma nação? Uma linha imaginária no mapa? Leis, direitos humanos, nada disso existe fisicamente. Eles só funcionam, só têm poder, porque milhões e milhões de pessoas concordam em acreditar neles. Essa é a mágica, a essência da cultura. É uma realidade que a gente cria e sustenta junto. Certo. Então, se o etnocentrismo é o problema, qual é a solução que a antropologia propõe? Qual é a ferramenta? A resposta está numa virada de chave, numa mudança radical de perspectiva. O relativismo. Mas a própria antropologia não nasceu pronta, ela teve que evoluir. No começo, tinha o que a gente chama de antropólogos de poltrona, aquele que ficava no seu escritório na Europa julgando os outros de longe. Aí vieram pesquisadores como o Malinowski, que falaram, não, peraí, a gente tem que ir lá viver junto para entender. E o Franz Boas, que bateu na tecla de que cada cultura tem sua própria lógica, sua própria história, e que isso precisa ser respeitado.
E é daí que nasce o relativismo cultural. Pensa nele como a regra de ouro da antropologia. A ideia é a seguinte: é preciso suspender, nem que seja por um momento, os próprios valores, as próprias certezas, para tentar enxergar o mundo com os olhos da outra pessoa, de dentro daquela outra cultura. E a diferença aqui é da água pro vinho. De um lado está o etnocentrismo, que é puro julgamento, que cria ranking, hierarquia. Do outro, o relativismo cultural, que busca entender, que busca o contexto. É a diferença básica entre pensar o meu jeito é o certo e entender que, no fundo, não existe melhor ou pior. Existe diferente. No fim das contas, o objetivo de tudo isso é muito prático e super importante. Usar essa lente do relativismo para combater a intolerância. Porque toda vez que a gente faz esse esforço de entender por que um costume faz sentido para um outro povo, na verdade o que a gente está fazendo é desmontar os nossos próprios preconceitos tijolo por tijolo. Ok, mas aí a coisa começa a ficar bem mais complicada. Porque se a gente tem que entender tudo dentro do seu próprio contexto, isso quer dizer então que tudo é aceitável? Que não existe limite? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que não quer calar. Será que o relativismo cultural significa que a gente tem que aceitar tudo sem fazer nenhum tipo de julgamento moral, mesmo quando a gente se depara com práticas que lá no fundo parecem fundamentalmente erradas? Porque, veja bem, a gente não está mais falando de comida diferente ou de um jeito de se vestir. A gente está falando de coisas muito sérias, de práticas que causam dor, sofrimento, que violam o que a gente entende como direitos humanos básicos. E aí, como um antropólogo ou como qualquer um de nós, lida com uma situação dessas? Para tentar responder isso, a filosofia nos dá uma pista, uma distinção que é crucial: a diferença entre ética e moral. Pensa assim. A moral são os costumes, as regras de um grupo específico, num lugar específico, ela é relativa. Já a ética é a busca por princípios maiores que, em tese, deveriam valer para toda a humanidade. Então, o ponto-chave é este. Enquanto as regras morais podem variar bastante de lugar para lugar, o que pode ou não pode comer, como se casar, etc., existem certos princípios éticos que a gente tenta que sejam universais. Por exemplo, a ideia de que o bem deve prevalecer sobre o mal ou de que a gente deve evitar o sofrimento desnecessário. Práticas que batem de frente com essa ética fundamental não podem simplesmente ser justificadas com "ah, mas é a cultura deles". E é aqui que a gente chega na grande questão, no grande desafio. Porque no final, não se trata de escolher um lado, ou o relativismo cego, ou o etnocentrismo arrogante. O verdadeiro desafio é encontrar o equilíbrio. Como é que a gente consegue, ao mesmo tempo, respeitar a diversidade, praticar a empatia e a compreensão que o relativismo nos ensina, sem abrir mão de um compromisso ético com a dignidade e o bem-estar de todos os seres humanos? Essa é a reflexão, a pergunta difícil que a antropologia nos deixa.